Meu nome é Cecília Gomes, eu sou vice-diretora da Regional São Paulo e sou curadora dos cursos da ABD. E eu estou aqui para receber duas queridas nessa noite que me emprestaram o seu conhecimento, o seu tempo para abrilhantar aí o nosso conhecimento sobre um assunto que está tão em voga, que tanta gente quer saber um pouco mais, que é a neurociência no design de interiores. Antes de tudo, quero agradecer a ABD, a Silvana Carminati, agradecer a toda a equipe dos bastidores, a Luciana, a Rosane, que nos ajuda para que a gente possa estar aqui agora com vocês. E queria agradecer especialmente aos nossos patrocinadores, que sem eles, com certeza, tudo ficaria muito difícil. Queria agradecer os nossos patrocinadores Black, Roca e Coral, e os nossos patrocinadores institucionais, a Birrocha e a Anfacer. E agradecer, de uma forma geral, a todos os nossos patrocinadores regionais, que nos ajudam imensamente. O meu muito obrigado em nome da BD. A gente vai assistir a uns filmes institucionais extremamente interessantes, bem produzidos, em torno de uns 10 minutinhos, e vale a pena cada segundo desses vídeos. Além de super bem produzidos, tem um conteúdo muito legal, muito interessante, que os nossos patrocinadores fizeram para a gente com muito carinho, tá bom? Então, Rô, se você quiser soltar os vídeos. Vamos lá. E a gente já volta para falar da palestra. Essa é uma pequena amostra da imensa variedade de rochas ornamentais brasileiras. São materiais resistentes, duráveis e reconhecidos pela sua beleza e atemporalidade. As possibilidades de aplicação desses materiais são tão diversas quanto suas cores. Sua utilização inclui desde o revestimento de fachadas, pisos e paredes de grandes edificações, até a elaboração de tampos de pias, mesas, balcões e peças decorativas. Utilizados para ornamentação e revestimento, os materiais rochosos naturais destacam-se dos produtos concorrentes pela durabilidade quase eterna. Basta imaginar que essas rochas foram formadas há milhões ou até bilhões de anos, encontrando-se até hoje perfeitamente preservadas em suas áreas de extração. Privilegiado com a maior geodiversidade do mundo, o Brasil se destaca no mercado internacional de rochas ornamentais. E o setor é referência também quando o assunto é sustentabilidade. As lavras de rochas ornamentais têm um dos maiores índices de produtividade e aproveitamento entre todas as matérias-primas minerais. Até 100% da matéria-prima na extração de mármores, calcários e travertinos pode ser aproveitada com a utilização dos rejeitos para diversos usos industriais. Investimentos brasileiros permitiram a criação do maior parque mundial dos modernos teares multifios diamantados, otimizando o aproveitamento das matérias-primas, a qualidade de seus produtos comerciais e a sustentabilidade ambiental do setor de rochas ornamentais. A tecnologia de fios diamantados viabilizou a produção de blocos e chapas de grandes dimensões para rochas exóticas, física e estruturalmente complexas, como os pegmatitos, quartzitos maciços e outras. Volumes relativamente pequenos dos maciços rochosos permitem gerar uma grande quantidade de produtos comerciais. Raramente uma lavra é encerrada pelo esgotamento de suas reservas, mas sim porque o material produzido já não atende às tendências do mercado consumidor. A capacidade de renovação constante da carteira de materiais, fruto da nossa geodiversidade, confere posição de destaque para o Brasil e suas empresas no mercado internacional. A cada ano, as empresas brasileiras lançam 100 novos materiais nos grandes eventos internacionais do setor de rochas ornamentais, mantendo uma carteira permanente de pelo menos 1000 variedades comerciais ofertadas ao mercado.
A natureza já nos entrega prontas para o consumo as rochas ornamentais, bastando dimensionar os seus produtos comerciais nos processos de beneficiamento industrial. A industrialização das rochas ornamentais não demanda consumo expressivo de água e energia, quase dispensando o uso de produtos químicos e, portanto, não gerando efluentes tóxicos ou ambientalmente agressivos. A mesma rocha que se extrai é devolvida para a natureza, como descarte dos processos de lavra e beneficiamento industrial. O compromisso socioambiental do setor de rochas ornamentais no Brasil é percebido ao longo de toda a cadeia produtiva. A sustentabilidade está presente em questões como captação de água da chuva, reuso da água, além da desidratação e destinação adequada dos resíduos. Esses resíduos possuem, vale ressaltar, enorme potencial de aproveitamento agrícola e industrial, devendo ser considerados estoques remanescentes da lavra e do beneficiamento. Pesquisas realizadas em todo o mundo, já em estágio avançado de desenvolvimento, otimizaram o uso de pó de rocha, a denominada rochagem, como base para remineralização e fertilização de solos. Prevê-se que a rochagem substituirá, com vantagens econômicas e ambientais já inquestionáveis, os fertilizantes químicos do tipo NPK e uma boa parte dos agrotóxicos atualmente aplicados no setor agrícola. Acredita-se que o uso do pó de rocha será capaz de promover uma nova revolução verde do setor agrícola no Brasil. É assim que o setor de rochas ornamentais tem se tornado peça-chave para o desenvolvimento sustentável de todo o Brasil, exportando originalidade e sustentabilidade para o mundo. Esse é só o começo. Para saber mais, acesse. A Coral é uma marca inquieta, gosta sempre de inovar e com a missão de levar cor para a vida das pessoas, a renovação de seus lares e de suas vidas é a essência da marca, porque para a Coral, renovar é mais do que pintar. Essa essência está presente em mais de 80 países e há 60 anos no Brasil. A Coral já é um portfólio de produtos de maior performance e inovação sustentável, pensado para trazer as melhores soluções para cada tarefa de pintura. Uma marca que entende sustentabilidade de forma abrangente, em como produz, os ingredientes dos produtos e em como o resultado desse trabalho pode trazer mais cor e mudar a vida das pessoas. A Coral já é uma marca pioneira no uso da cor como transformador pessoal e social, com expertise global que ajuda na escolha da cor e constrói com profissionais da arquitetura, design de interiores e consumidores o uso da tinta colorida como elemento de decoração para os ambientes. A Coral já é um portfólio de serviços que ajudam profissionais e consumidores a transformarem seus ambientes de maneira mais fácil e segura. Serviços que tornam a experiência de pintura mais prazerosa. Esses já são e continuarão sendo os pilares da marca. Constantemente vemos novos comportamentos nas pessoas, de como vivem, de como moram, de como cuidam de suas casas e de como decoram. Queremos que os brasileiros se sintam mais seguros, motivados, inspirados, interessados e abertos para pintar e renovar com mais frequência. Somos a marca que oferece a experiência completa de renovação da sua casa e sua vida. Coral vai além da lata. Na Coral, acreditamos que renovar deve ser sinônimo de leveza, diversão e transformação, que pode estar à mão sempre que você quiser.
globo terrestre. Qualquer ponto. É certo que ali teremos pessoas com sonhos que precisam ser materializados. Vivemos em um mundo de todas as possibilidades, onde a mente humana aliada à tecnologia cria ideias e soluções de forma rápida e exponencial. Na Roca Brasil Cerâmica, desejamos um mundo melhor, onde o respeito ao meio ambiente e ao ser humano são a inspiração que precisamos para entregar peças inteligentes e sustentáveis. Criamos nossas marcas observando as tendências mundiais, focando no bem-estar das pessoas, mas pensando no futuro, onde nossos recursos naturais são o nosso principal tesouro. Assim, a energia limpa, inovação, consumo e produção sustentável são apenas alguns dos diferenciais que entregaremos aos nossos clientes nos próximos anos. A economia de recursos naturais limitada e tempo de obra reduzido. Inovar pensando nas pessoas. Dessa maneira, criamos produtos que interligam a arte e a natureza. Uma estética aliada à inteligência. É assim que avançamos e que nos importamos cada vez mais com os detalhes, com o funcional, com o confortável, com o que é belo e que faz diferença no mundo. Roca Brasil Cerâmica, onde o belo é ser sustentável. Bom, espero que vocês tenham gostado dos vídeos. Queria agradecer novamente aos nossos patrocinadores. E agora, vamos ao que interessa, né, nessa noite, que é saber um pouquinho mais sobre neurociência aplicada ao design de interiores. Para isso, nós convidamos a Cristi Schuka, que é apaixonada por marketing, comportamento do consumidor, inovação, Cool Hunter e, claro, neuromarketing. A Cris, ela dá muitas palestras sobre o tema e hoje ela vai estar aqui para dividir com a gente todo o seu conhecimento. E também para falar com a gente um pouquinho, a queridíssima Andréa de Paiva, que é também professora, como eu, idealizadora do curso de Neurociência Aplicada de Ambientes de Criação da FAAP. Tem muitos cursos no exterior. Andréa, não vou nem me atrever a dizer a sua mini bio, que eu vou ficar aqui até amanhã falando. E a Cris também. Eu vou deixar com vocês, para vocês se sentirem absolutamente à vontade para iniciar esse papo tão agradável, tão gostoso que a gente vai ter agora e aprender muito com vocês, né? Porque essa noite promete. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Começa comigo, Cissa? Cris, eu acho que a gente pode começar com você, porque você vai iniciar aí falando da importância da neurociência, e acho que a gente pode começar com você, sim. Bem-vinda, então, querida. Boa noite. Obrigada. Boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui. Agradeço a BD por esse convite. Né? É um privilégio estar aqui conversando com a Cissa, com a Andréia. Né? Estava falando para a Andréia. Andréia é fonte do meu trabalho de conclusão, né, na especialização de neuroarquitetura, então é um prazer imenso estar aqui com ela. Então, a ideia, né, a Cissa pediu para a gente se apresentar um pouquinho. Eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês. Deixa eu só achar aqui o arquivo. Mas vou falando um pouquinho sobre a minha experiência, né? Então, eu sou formada em propaganda. Eu tenho especialização em marketing há muito tempo. As últimas especializações que eu fiz, além das especializações de gestão, né, relacionadas à área de marketing, mundo de business, mundo corporativo, foram principalmente de design thinking, né, que é essa nova abordagem, né, muito centrada no consumidor, que tem tudo a ver com arquitetura. Terminei agora uma especialização de neurociência com ênfase em marketing digital, e é uma paixão também esse estudo de comportamento de consumo, de consumidores, de análise de macro tendências. Então,
eu estou fazendo alguns cursos do Institute for the Future e acabei de concluir um sobre Futures Thinking. Então, a ideia hoje é compartilhar com vocês um pouquinho do que significa quando a gente falar sobre neurociência aplicada, né? Então, eu vou compartilhar aqui um material que eu preparei aqui para embasar um pouquinho desse nosso bate-papo. Então, primeiro, né, aqui querendo contribuir um pouquinho e deixando a Andréia aprofundar esse tema, a primeira ideia é um pouco a gente explicar o que é neurociência, né? A neurociência, ela é um tema super complexo, e agora, nos últimos 30 anos, ela vem se aproximando muito de business, né, de outras áreas de estudo. E quando a gente fala desse termo, né, que foi criado, que ele se chama neuroarquitetura, então, quando vocês forem buscar artigos, né, é muito importante vocês entenderem o porquê desse tema. Ele não exclui o design de interiores, muito pelo contrário, né? A arquitetura ela é falada de uma forma muito mais ampla, no sentido de arquitetura, né? De arquitetura de cidades, arquitetura ao longo das décadas, e não a gente não está falando aqui dos cursos em si de engenharia, arquitetura e design de interiores. Então, quando a gente fala da neurociência, né, ela pode se relacionar com várias outras disciplinas, né? Então, hoje, quando a gente fala de neurobusiness, a gente está falando de todas as disciplinas, e quando a gente fala de neuro alguma coisa, a gente está falando, por exemplo, de neuromarketing. É um apelido carinhoso que a gente dá da neurociência aplicada a outra disciplina que é o marketing. Neuroliderança, neurociência aplicada ao RH, né? Ou ao comportamento de pessoas dentro de organizações, a liderança de equipes. Quando a gente fala de neurovendas, a mesma coisa, neuronegociação, idem, e neuroarquitetura, a gente engloba aí todos esses aspectos relacionados ao urbanismo, à engenharia, arquitetura e a design de interiores. Então, é muito legal a gente deixar isso muito, muito amplo, porque muitas vezes uma das curiosidades que gera esse tema é a busca por literatura, né? Então, geralmente, o que eu falo é que, assim, é muito legal a gente começar a ler sobre neurociência e procurar artigos relacionados à área que a gente está, né? Então, design de interiores, arquitetura, engenharia, e aí a gente vai compondo esse conhecimento. Outra coisa que eu queria compartilhar com vocês é que o primeiro passo, né, quando a gente fala de neurobusiness, né, de neurociência aplicada ao design de interiores, primeiro a gente tem que entender do nosso cérebro, né, que nesse curso vocês vão se aprofundar nisso, mas eu acho que é muito legal a gente partir, né, dessa premissa que o que a gente usa hoje quando a gente fala de neuroarquitetura, né? Primeiro que a gente tem esse cérebro dividido em 3 partes, né? Essa teoria, ela foi desenvolvida pelo Paul MacLean, e a maioria dos neurocientistas, né, usa essa teoria, que a gente tem um cérebro mais central, que é o reptiliano, que é o nosso cérebro instintivo, né, que é a luta ou fuga. A gente tem o nosso cérebro das emoções, que é nosso sistema límbico, que é onde a gente armazena nossas memórias, e a gente tem o neocórtex, que é onde a gente tem o nosso pensamento mais racional. Quando a gente fala de neurociência aplicada a alguma outra disciplina, a gente está principalmente querendo entender como que a gente tem, como que as nossas emoções afloram, como que as nossas memórias estão guardadas, principalmente no nosso subconsciente, né, que é algo não consciente, que muitas vezes, quando a gente fala muito, né, que os ambientes nos afetam, é como que o nosso corpo responde a isso, e hoje a gente tem vários equipamentos de neurociência que ajudam o design de interiores, quando você vai fazer algum estudo ou quando você vai experimentar algum ambiente, entender como que as pessoas se sentem.
E as nossas emoções, como que a gente geralmente pode fazer esse estudo e traduzir isso, como que as pessoas traduzem isso, né? Então, a gente usa os 5 sentidos para a gente poder expressar a emoção, né? Para a gente absorver alguma coisa e depois nosso corpo responder a isso. Então, a gente usa, né, a visão, e aqui a gente pode falar, né, de uma forma muito geral, a gente pode falar sobre cores, lembrando que as cores a gente tem que lembrar dos aspectos de psicologia das cores, mas também a parte cultural que cores envolvem. Então, por exemplo, quando a gente fala para o Brasil, a gente tem uma certa cultura sobre as cores, mas se eventualmente vocês forem fazer projetos para pessoas que são nascidas ou têm outras culturas, vivem em outros países, isso é um aspecto legal de se observar também. A audição, um dos nossos primeiros sentidos desenvolvidos, né? Então a audição, ela traz muitas memórias para a gente. O olfato, que a gente tem a capacidade de sentir mais de 50 mil aromas, né? Então o olfato é algo que é um caminho mais curto, que remete a gente para memórias que às vezes a gente nem tem consciência que a gente lembra de determinado cheiro, mas o olfato, né, a gente brinca que existe o marketing olfativo, né, nessa área de marketing, mas o olfato muito em ambientes, trazendo essa sensação de bem-estar, ou se você quer proporcionar às pessoas um maior foco, ou você quer que essas pessoas estejam mais alerta. O tato, né, então, como que essas texturas, como que tudo isso pode afetar, né, o bem-estar de uma pessoa, e o paladar o experimentar muito aliado ao olfato, né? Então, um esqueminha aqui que eu trouxe para compartilhar é muito assim, quando a gente está no ambiente, o que é importante a gente entender? Que a gente tem um estímulo, né, que vai para o nosso cérebro, a gente tem, lógico, de acordo com o nosso repertório, com a nossa experiência. Uma coisa que eu não falei, por exemplo, quando a gente fala da visão das cores, você vai olhar a psicologia das cores, você vai olhar a cultura que existe naquele determinado país ou naquela determinada região para aquela cor, mas o mais importante, e eu vejo que vocês cada vez mais, né, o design de interiores, vocês entendem que o projetar é o mais fácil, né? Entender de pessoas é o grande trabalho. Você tem que colocar a experiência pessoal daquela pessoa em relação àquela cor, né? Eu tenho um caso super, né, que o pessoal acaba dando risada, que uns anos atrás a gente patrocinou uma mostra, né? E dentro dessa psicologia das cores tinha um espaço zen, que era para ser com verde, colocaram uma fonte, que era para essa família relaxar. E o arquiteto foi lá e falou assim, pintei tudo de verde, coloquei um monte de planta para você se sentir no meio da natureza. Daí ela falou, odiamos verde, pode tirar esse verde daí. Eles tinham uma experiência péssima com alguém da família deles que ficou internado durante um bom tempo e o hospital, o quarto, né, dessa pessoa, que era super querida, era dessa cor de verde que o arquiteto tinha pintado a parede. E ela falou, Deus me livre você deixar esse verde aí. Isso aqui tá me lembrando, né, não lembro se era uma tia, super querida da família, e a gente odeia essa cor. Então, por mais que a gente tenha a psicologia das cores, a gente, né, fale assim, a princípio o verde vai proporcionar bem-estar, você tá entendendo ali que é um espaço que você se reconecta com a natureza, mas aquela experiência pessoal daquela família, daquele núcleo, era muito diferente. Né? Então, eles colocaram outros tons de marrom, de bege, né? Para se aproximar da natureza, mas essa experiência individual também é muito importante ser levada em consideração. Né? E para fechar, eu queria trazer assim, que quando a gente fala da neurociência aplicada ao design de interiores, que quando a gente usa a neurociência, a gente está falando bem como o design de interiores, como arquitetura, como engenharia, né? Do ser humano como centro. Então, essa explosão, né? E eu acho que eu posso falar assim, né, Cissa? Da gente
olhar para a neuro, eu estou vendo a neurociência muito falada em várias disciplinas. É por quê? Porque a gente vem com uma revolução, uma evolução tecnológica. Eu vejo que a pandemia, ela catapultou muitos futuros possíveis aí que a gente vinha falando, né? Eu vou ficar em home office, eu vou falar com os outros por vídeo. Então, a pandemia, ela acelerou muita tecnologia, que muitas vezes a gente não queria olhar para ela, ou que a gente estava acostumada a fazer as coisas da mesma forma. E aí a gente fala assim, meu Deus, a tecnologia evoluiu tanto, né? Eu posso falar com qualquer pessoa agora, fazer reuniões, tenho realidade virtual, realidade aumentada, robótica, inteligência artificial, resolvendo tantas coisas. E nós, seres humanos, né? Qual que é o futuro do meu trabalho? Né? Quando a gente vê várias projeções, né? Por exemplo, existia uma previsão que falava que em 2030 os governos teriam que se preocupar com rendas universais por conta da robotização e da inteligência artificiais, que muitas pessoas iam voltar para o artesanato ou para o trabalho informal e que esse emprego não seria recuperado. A pandemia acelerou isso, né? A gente teve um monte de gente que saiu do trabalho formal e não volta. E o que todos os governos de vários países fizeram? Eles tiveram que acelerar essa renda universal. Então, passada essa pandemia, como é que isso fica? Então, o que eu percebo? Que, como a gente teve uma aceleração, principalmente tecnológica, que se mostrou muito já pronta, levantou essas questões do humano, né? De como que a gente aprende a olhar para o ser humano que tem a emoção que a máquina não tem. Né? Então, quando a gente fala desses 3 cérebros, o que é o mais importante quando a gente fala de soft skills, né, no mundo do trabalho, que você precisa desenvolver essas habilidades soft skills? São as habilidades humanas. Então, quando a gente fala de neurociência aplicada a design de interiores, a gente também está falando disso, da gente olhar para as emoções das pessoas para poder projetar melhor. Então, era aí esse bate-papo aí que eu queria ter com vocês, né? Passar para a Andréia, que eu tenho certeza que vai conseguir trazer muitos artigos científicos aqui para vocês discutirem. E aproveitem, né, essa aula inaugural, esse módulo, que eu tenho certeza que vai ser sensacional, porque neurociência, eu vou falar para vocês assim, eu comecei a estudar há 3 anos e meio atrás. No começo, eu fiquei empolgadérrima, né? Eu falei, nossa, que sensacional, era isso que eu queria, né? Depois de vários cursos que você fala, tá bom, isso que eu já sei, tô fazendo. Eu falei, nossa, que sensacional. E eu ia nas reuniões, eu encontrava as pessoas, eu falava, gente, tô fazendo isso, blá, 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 adorava, falava, achando que eu tava arrasando. Passou uns 3 meses, 4 meses, e eu acho que a Andréia vai ter mais profundidade para falar isso, eu falava assim, eu vou ficar bem quietinha, porque cada vez que eu estudava mais, eu falava, eu não sei nada disso. Então, eu vou parar de falar, porque esse assunto é muito mais complexo do que eu estou falando. Então, assim, é complexo, mas vale a pena, é uma delícia, e quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda, mais apaixonada a gente fica pelo tema. Passo para você, Andréia. Cristi, muito obrigada. Fica aqui com a gente, que no final a gente vai fazer aquele ping-pong entre vocês. Andréia, querida, agora é com você. Bem-vinda, boa noite. Muito obrigada por estar aqui com a gente essa noite. Obrigada a vocês. Estou super, super feliz de estar aqui. É um prazer, assim, fiquei muito feliz com o convite da ABD. Agradeço super a receptividade de vocês. E eu sempre falo isso, né? Mas é um assunto que eu sou apaixonada, adoro discutir. Acho que quanto mais espaço a gente tiver para falar sobre isso e com profissionais das diferentes áreas dentro da neuroarquitetura, né? Seja do urbanismo, da arquitetura, do design de interiores, ou mesmo dentro do design de interiores, né? Das diferentes especialidades de cada um, acho isso muito legal. Eu vou só compartilhar aqui minha apresentação com vocês. E vai ser uma conversa breve, mas a Cecília comentou, né? A gente escrevam as perguntas de vocês no chat, e aí assim que eu acabar a minha apresentação, a gente começa respondendo aqui nessa conversa as perguntas de vocês. Então aproveitem esse momento para tirando as dúvidas. Lógico que não vai dar para tirar
todas as dúvidas, e para isso a gente tem o curso, para a gente se aprofundar muito mais, né? A Cristi comentou sobre como esse assunto ele é complexo. E, na verdade, não é nem só que ele é complexo, mas, assim, a própria ANFA, Academia de Neurociência para a Arquitetura, que fica em San Diego, na Califórnia, por mais que eles tenham sido fundados em 2003, ainda tem muita coisa que ninguém sabe, nem sobre o cérebro, a gente não está nem falando sobre o ambiente, vamos lá. Olhando só para a neurociência, ainda tem tanta coisa para a gente descobrir de neurociência. Né? Se a gente pensar na nossa relação com o ambiente físico, que também é super complexo, com estímulos sensoriais de todos os campos, sejam cheiros, sons, cores, iluminação, enfim, são dois temas muito complexos que a gente está juntando. Então, é super normal que apareçam várias dúvidas e é um assunto que não dá para se acomodar. Mesmo que você tenha lido muitos livros, pesquisado muita coisa, tem sempre estudos novos, novas descobertas, novos aprendizados para serem feitos, o que eu acho muito legal, para a gente não se acomodar, para a gente sempre se atualizar, e acho que é um assunto que inspira muito aí para a gente tomar as nossas decisões em projeto. Então, para começar, né, a Cecília me apresentou um pouquinho, aqui tem um pouco de por onde eu passei ao longo aí da minha vida, né, sou arquiteta de formação, fiz meu mestrado já focando em neurociência aplicada à arquitetura em Londres, fiz um curso de Design Thinking no MIT, sou formada em teatro também, parece nada a ver, mas me ajuda muito e me influencia muito em tudo que eu faço, e atualmente eu sou professora na FGV e na FAP, além da BD, claro, e sou consultora de neuroarquitetura na Thie Von Ha, e eu sou autora do site neuroau.com e autora do livro Triuno também. Então, são duas coisas diferentes, né? O Triuno é um livro que já está aí, já foi publicado em 2014 e fala das várias aplicações da neuroarquitetura, da neurociência, inclusive a neuroarquitetura é um dos capítulos, mas que nem a Cristi falou, né? De como a neurociência ela é importante para qualquer área. Inclusive, quando a gente fala de neurovendas, de neuromarketing, de neuroliderança, são áreas fundamentais para os designers também, porque se a gente vai falar com o cliente e vender um projeto, se a gente entende de comportamento, de neurociência, a gente vai conseguir usar estratégias muito melhores de convencimento ou conseguir se comunicar melhor com a sua equipe de designers. Então, assim, quanto mais abrangente a gente for nessa pesquisa, mais informação a gente consegue e em mais áreas da nossa vida a gente consegue aplicar. Até porque eu falei para vocês, a neuroarquitetura ela ainda é uma área muito nova, né? Se a gente for comparar com o neuromarketing, a neuroeconomia, que já existem há um pouco mais de tempo. Então, assim, se a gente expande aí o nosso olhar para essas outras áreas, tem muita coisa que a gente pode pegar lendo um texto de neuromarketing e trazer para o design de um espaço de consumo, por exemplo. E não só de consumo, porque quando você recebe um cliente no seu ambiente de trabalho, de certa forma também é um lugar que você quer gerar uma experiência, que você quer convencer a pessoa. Então, assim, quanto mais a gente expandir isso, e eu espero que vocês, depois dessa nossa conversa aqui, fiquem instigados a ir atrás de mais conteúdo nesse sentido, estejam abertos para procurar para além do nome neuroarquitetura. Mas, bom, voltando aqui, né, que eu me empolgo e aí eu vou falar demais e vou passar do horário. Eu tenho o site neuroau.com, então quem quiser ler mais sobre neuroarquitetura, tem muito conteúdo em português lá, porque ainda é muito difícil encontrar conteúdo em português na internet sobre o tema. Tem um canal no YouTube também e tem as redes sociais aí para quem quiser acompanhar e se aprofundar um pouco mais. Tem alguém com o microfone aberto? Sim, vou pedir a gentileza para que vocês desliguem os microfones, por favor. Andréia, eu desativei o microfone de todos rapidinho. Por favor, ativa o seu novamente e vamos continuar. Obrigada, ainda bem que você me avisou, porque eu já estava falando aqui empolgada. Então, a Cristi já fez uma super introdução sobre a neurociência aplicada e acho que, assim, basicamente é isso. Tanto o nome neuroarquitetura, né, se a gente pensar como esse nome super popular que todo mundo tem falado tanto o arquitetura não se resume só à arquitetura, na verdade é qualquer tipo de espaço físico, seja um ambiente, seja só um móvel ou seja uma cidade.
né? Então, a arquitetura não se resume à arquitetura e o neuro também não se resume só à neurociência e ao sistema nervoso, porque a gente fala também sobre hormônios, a gente fala sobre imunidade. Então, assim, na verdade, o neuro também é maior do que só neurociência. Mas é um nome que ajuda a gente a entender de uma maneira geral, que é juntar esses conhecimentos aí de biologia, de neurociência, à arquitetura, ao design de espaços, para que a gente entenda melhor como os ambientes nos afetam e afetam os seus usuários, né? Não só a gente. E esse é o objetivo principal da gente trazer esses conhecimentos de neurociência para o design, entender como os nossos espaços afetam as pessoas tanto enquanto elas estão ocupando esses espaços, como, dependendo do caso, até mesmo depois. A gente está sempre ocupando algum espaço projetado, seja eu estou aqui em casa, ou seja quando eu estou no trabalho ou na cidade, mas mesmo se eu passo muitas horas em casa, mesmo depois que eu saia da minha casa e eu estou em outro lugar, eu ainda posso estar sentindo no meu organismo, sem ser uma sensação consciente, mas eu posso ainda estar sendo afetada de alguma forma por aquela experiência que eu tive nesse espaço que eu passei tanto tempo. Então, por isso é super relevante a gente entender melhor como cada tomada de decisão ali na hora de projetar pode influenciar as pessoas no futuro. E aí sempre eu gosto de trazer essa frase aqui do Richard Neutra, que ele fala: o fato de que um homem não perceba a nocividade de um produto ou do design ao seu redor não significa que tal elemento seja inofensivo. E eu gosto de começar com essa frase porque a gente se habitua com muita facilidade e a gente deixa de perceber várias coisas, mas não significam que essas coisas não estejam nos afetando. E o ambiente físico ao nosso redor é um exemplo disso. A gente se acostuma, quantas horas você está aqui em casa? De repente tinha um barulho na rua que estava te irritando, mas ficou tantas horas aquilo que você parou de ouvir, mas o barulho ainda está lá. E você ainda vai ser afetado por ele, mesmo que você não perceba conscientemente. E aí a gente precisa ter um maior entendimento sobre esses efeitos que o ambiente gera, exatamente para evitar efeitos que possam, de alguma forma, ser nocivos para as pessoas. A gente agora, nesse momento de pandemia, a gente está com muito mais atenção a isso. A gente, designers, arquitetos, né, profissionais que trabalham com a criação de espaço, assim como os usuários dos espaços, porque está todo mundo em casa. Então, mesmo a pessoa que não trabalha com design, mas ela não está aguentando mais aquele espaço, ela está se sentindo irritada, ela está indo atrás de informação e ela está querendo um espaço de mais qualidade. A gente está muito mais atento a isso por conta do que a gente está vivendo agora na pandemia. Então, acho que é uma cobrança que virá não só do nosso lado de arquitetos e designers, mas dos nossos clientes também. É o que eu tenho, pelo menos no contato que eu tenho com as pessoas, eu tenho percebido isso. E aí a Cristi trouxe o exemplo da teoria do cérebro triuno, do Paul MacLean, que é uma das formas de entender o cérebro. Existem várias, né? Das mais simples às mais complexas, todas elas são super importantes. Mas aqui, só para a gente ter uma noçãozinha do que é a pesquisa em neurociência para o design, para a arquitetura, a gente hoje, né, os neurocientistas, eu não sou neurocientista, só para deixar isso claro, apesar de eu estar super mergulhada no tema desde 2013, que foi quando eu comecei a escrever o Triuno, quando eu comecei a palestrar sobre o assunto, ainda assim eu não sou neurocientista, só para não misturar as coisas. Mas os neurocientistas, eles têm hoje um mapeamento do nosso cérebro já muito avançado. Não está completo, óbvio, o cérebro é super complexo, mas ainda assim a gente consegue ali ter como se fosse um mapa mesmo do cérebro e entender que determinadas regiões, determinados conjuntos de neurônios têm responsabilidades, né, funcionalidades ali específicas. E aí, se a gente olhar para essas imagenzinhas que estão aqui no canto, a gente consegue, por causa da tecnologia que avançou tanto, fazer exames e observar tanto alterações na massa do cérebro, que são essas imagens mais amareladas aqui que vocês estão vendo. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, por exemplo, olha só, né? A gente tem aqui o exemplo de um cérebro saudável, né? E aqui ao lado um cérebro, a massa do cérebro, como ela fica depois de um tempo, né, para uma pessoa que abusou das drogas por muitos anos. Então a gente consegue ver essas alterações
na massa do nosso cérebro. E a gente consegue também ver o cérebro em funcionamento, até certo ponto. A gente consegue perceber aqui nessa outra imagem, que é azul com vermelha, o fluxo de sangue no nosso cérebro. Então, eu consigo perceber que áreas estão mais ativas com um determinado estímulo que eu dou para a pessoa. Então, eu posso mostrar uma foto do ambiente que eu projetei e observar que áreas se ativaram, para onde o sangue foi bombeado. E tendo esse mapa, né, entendendo que algumas áreas têm funções específicas, eu consigo falar, essa área é conhecida por processar emoções, principalmente o medo. Se ela ficou mais ativa, mesmo que conscientemente a pessoa não sinta a menor diferença ao olhar para a foto de um projeto ou de outro, eu consigo falar, peraí, teve uma imagem aqui que fez essa atividade no cérebro mudar, e aí eu já fico meio alerta e já vou atrás para investigar o que isso quer dizer. Então, isso aqui é como se pesquisa em neuroarquitetura. Eu não faço esse tipo de pesquisa, até porque você precisa ter todo um equipamento, né, de ressonância magnética ou eletroencefalograma para medir a atividade elétrica do cérebro. Enfim, é super complexo. E aí, só para explicar um pouco, né, que a gente falou do curso que a gente está criando na ABD, que é um curso de neurociência aplicada ao design de interiores, só para a gente entender como é que a gente vai pegar tudo isso que a gente falou até agora e trazer para a nossa vivência de designers, de criadores de espaços, né? A ideia é que a gente entenda como os ambientes afetam as pessoas, não no nível consciente, porque aí é muito mais fácil, né? Eu consigo, né, ou medir a minha própria impressão de um lugar, ou conversar rapidamente com alguém e ter algumas impressões. Mas assim, a gente vai ver aqui como o nosso nível de percepção consciente ele é muito baixo. Ele é menos de 1% de tudo que o nosso cérebro absorve de informação do ambiente. Então, assim, é menos de 1% o que chega para a nossa consciência. Todo o resto é processado abaixo do nível da consciência. Então, quando a gente fala de neuroarquitetura, de trazer a neurociência, a ideia é entender exatamente isso. O que está acontecendo abaixo da nossa percepção consciente. Isso vai ajudar a gente, então, a entender esses impactos, né, de cada escolha que a gente faz para um projeto. E a ideia é sempre associar funcionalidade e bem-estar. Então, a ideia para aplicar isso depois é associar as duas coisas. Não dá para focar só no bem-estar em um ambiente não ser funcional, né? Tem ambientes, uma sala de cirurgia, ou mesmo um escritório, assim, tem que ter tem funcionalidades aí, as pessoas têm que conseguir exercer as suas atividades, né? Por isso não existe uma receita de bolo, né? As características ideais para qualquer espaço. Depende muito do que você vai fazer naquele espaço e, como a Cristi comentou, depende muito de quem é você também, né? De qual é a sua cultura, qual a sua experiência pessoal. A gente tem que, assim, equilibrar várias coisas, como se fosse uma bandeja cheia de coisa para a gente tentar equilibrar. E a ideia no nosso curso é a gente entender cada uma dessas coisas que vão estar nessa bandeja e como é que a gente consegue buscar esse equilíbrio. E aí, passando algumas coisas rápidas aí sobre o nosso cérebro, não vou me estender muito, senão a gente vai acabar o nosso tempo. A Cristi já falou super bem como o nosso cérebro ele é complexo. Então, ao mesmo tempo que os estudos na neurociência eles ajudam a gente a entender padrões de funcionamento do cérebro que são iguais para a maioria de nós, né, que somos de uma mesma espécie, são gravados geneticamente no nosso DNA e são passados para todos os membros da espécie, né, hereditariamente. Tem isso, então, uma parte que são padrões de funcionamento, né, primitivos, iguais para todo mundo. Mas, ainda assim, nós somos também influenciados o tempo todo pelas nossas vivências pessoais. Então, a gente sabe hoje em dia, estudando neurociência, que o cérebro ele é plástico, ele se transforma de acordo com como ele é estimulado. Então, cada coisa que a gente fez, seja a faculdade onde a gente estudou, seja o país onde a gente vive, a escola onde a gente estudou, os nossos amigos, tudo isso influencia para que a gente seja único. Por isso é super importante a gente entender quem é o nosso cliente. Não é só uma questão de ler sobre o cérebro e aplicar exatamente a mesma fórmula para todo mundo. Aqui um exemplo, né, de memória primitiva, vou dar um exemplo clássico da arquitetura. Como nós somos influenciados pela luz. Nós somos programados para responder né, e regular o nosso relógio biológico de acordo com a mudança de luz do ambiente. O nosso organismo
evoluiu no meio da natureza, ele não evoluiu no meio de um ambiente com eletricidade. Se a gente for pensar, né, na escala da evolução de milhares de anos, né, a luz elétrica ela é super recente, então não teve tempo adaptativo para a gente se adaptar a isso. Então, a forma como a gente escolhe iluminar os nossos espaços, ou a presença de janela, né, e de entrada de iluminação natural, isso tudo ajuda ou atrapalha, dependendo de como a gente faz, nessa regulação do nosso relógio biológico. Ou seja, a gente pode, tanto com ambientes não tão bem iluminados, ou mesmo que sejam bem iluminados, mas ainda assim sem iluminação natural, a gente pode não atingir o nosso pico de energia durante o dia, o que significa que, de repente, você fica com um pouco mais de moleza, dificuldade de atenção, de foco na hora de trabalhar ou de estudar, por exemplo. E, por outro lado, você pode não atingir a qualidade de sono necessária para você acordar bem no dia seguinte. Não é nem só ter insônia ou dificuldade de dormir, é não ter qualidade de sono, né? A luz do ambiente, não só do ambiente que você está dormindo, que tem que estar escuro, mas mesmo se você fica com a luz acesa, né, até altas horas da noite, ou com a tela do celular ali na sua frente, né, também com o brilho no máximo, isso está mandando mensagens para o seu cérebro e que vai alterar aí o funcionamento desse relógio biológico. E a gente, quando pensa, então, na criação de ambientes, a gente tem que levar isso em consideração e entender qual a melhor forma aí da gente combinar para, né, características sensoriais aí da iluminação com a funcionalidade daquele ambiente, para que as pessoas consigam fazer as atividades que elas, né, para qual aquele ambiente foi projetado. E aí, né, a Cristi trouxe um exemplo que eu achei super legal lá do ambiente verde, que o pessoal não gostava de verde e tal. Então é isso, a gente pode olhar para uma memória primitiva e falar, a natureza faz bem, então vamos trazer verde para o projeto, mas se a gente não olhar para quem é aquele cliente específico, de repente ele tem alguma memória particular com aquela característica que você ia colocar e que para ele não vai funcionar da mesma forma. Então eu trago esse exemplo aqui da Disney, né, que se a gente não pensar nessa memória cultural que a gente tem da Disney, se a gente só olhar para essa imagem e pensar que a gente nunca ouviu falar de Disney, eu estaria preocupada com a segurança dessa menininha aqui, ao lado de 2 ratos gigantes. Para mim seria uma coisa super perturbadora, assustadora. Mas porque a gente tem uma memória cultural da Disney, todo aquele encantamento, aquela magia, a gente vê esses ratos gigantes, ao invés de sair correndo e fugir, a gente vai lá dar um abraço neles, ou fala pro filho, vai lá tirar uma foto e tal, e tá todo mundo sorrindo e ninguém tá com medo. Mas é porque a gente tem isso na nossa memória cultural. Por isso que é importante a gente entender a cultura, né, e as experiências dos nossos clientes, porque às vezes o que é para mim, né, tem algum significado, não vai ter o mesmo significado para vocês. Como a Cristi comentou, e vai ser um assunto que a gente vai abordar muito, né? A base de tudo, a gente evoluiu em meio à natureza. E isso vale não só para a iluminação, como a gente já falou, mas para outras características do ambiente, seja cheiro, seja som, seja cor, seja textura. Como é que a gente traz, né, aprendizados ou percepções da natureza para esse ambiente, sem ser só trazer uma planta ou pintar o ambiente de verde, porque verde é floresta e campo, e aí é natureza. Tem outras, né, outras sensações, outras estratégias que a gente pode usar. Então, a gente, ao longo do curso, numa das aulas, a gente vai falar bastante sobre o design biofílico, que é exatamente isso. Como é que a gente aprende com a natureza e traz soluções da natureza para o nosso ambiente, que não sejam só trazer a natureza propriamente dita. Também pode ser, mas não só. A gente não precisa criar todos os ambientes com vasos de planta. Até porque eu já vi, e eu faço essa crítica, né? Eu já vi em projetos dos quais eu participei, o cliente falar, eu não aguento mais que vocês ficam insistindo para eu colocar um vaso de planta aqui, eu não quero vaso de planta aqui. Então você não precisa trazer só a planta, ou a planta para todos os ambientes. Existem estratégias aí para que a gente consiga trazer essa sensação Andréia, de natureza. Oi. Só um pouquinho, desculpa te interromper, mas é que o pessoal tá falando aqui que tinha alguém com a câmera aberta e que estava se trocando, só para o pessoal prestar atenção aí na câmera. Tá? Ok. Desculpa. Importante, obrigada. Aqui, mais um dos temas que a gente vai falar.
ao longo do curso, a gente fala tanto de neurociência, né, cérebro, vamos entender o cérebro e tal, mas hoje a gente sabe, e tem um nome para isso em inglês, que é Embodied Cognition, né, cognição corporal. A gente sabe que corpo e cérebro, eles estão diretamente conectados, né? As nossas emoções a gente expressa com o nosso corpo, como a gente está vendo aqui, sejam outros animais, né? Ou a gente, ao mudar nossa postura, ao sorrir, ao chorar, a gente está usando o nosso corpo para expressar emoções. E é uma via de mão dupla, assim como o nosso cérebro manda comandos para o corpo e transforma o nosso corpo, ao transformar o nosso corpo, a gente também muda o nosso estado mental, a nossa química no corpo e o nosso comportamento e a nossa percepção. E quando a gente fala de design de interiores, né, onde a gente tem a chance de ter o contato mais próximo, assim, mais íntimo com a arquitetura, com o meio físico, é onde a gente tem mais chance de explorar essas transformações do corpo, né? Eu trouxe aqui o exemplo da IKEA, né? Que o fato de você montar alguma coisa, lógico que a gente não precisa dar os móveis para as pessoas montarem sempre, mas o fato de você deixar um ambiente mais flexível, por exemplo, e a pessoa ter que pegar no móvel, mudar aquilo de lugar, ou a textura que você escolhe, ou o formato dos móveis, né? Para a pessoa sentar, ou ficar em pé, ou ficar mais relaxada. Tudo isso vai impactar não só a postura dela, mas vai se refletir na cognição, na performance, na produtividade, nas emoções, etc. Então, esse é mais um tema que é super importante de ser discutido quando a gente fala de neurociência aplicada aos ambientes. Andréa, só um minutinho, eu vou te interromper, querida. Tem alguém com o áudio ligado novamente. Eu vou pedir encarecidamente que vocês desliguem o áudio, por favor. E, se possível, as câmeras, se vocês estiverem fazendo alguma outra coisa junto e assistindo a aula, por favor. Vou pedir para você bloquear, por favor, o áudio de todo mundo e depois a gente desbloqueia os nossos. Esperando aí, parecer desse médico, mas... Ok. Voltando aqui, a gente está já terminando, então logo abriremos para as perguntas, e aí vocês podem, né, tanto mandar no chat, ou até se desmutarem depois, mas nesse momento vamos terminar aqui. Uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala de neurociência aplicada ao design de interiores e à arquitetura como um todo, as decisões que a gente toma num projeto, elas podem contribuir para estimular ou desestimular comportamentos nos usuários do espaço. Então, um exemplo que eu sempre trago é esse aqui do aeroporto de Amsterdã, que eles estavam com problema com a limpeza dos banheiros masculinos, porque os homens não estavam mirando no lugar certo na hora de usar o mictório. Apelar para o consciente das pessoas, como a gente falou, nem sempre funciona, né? A gente sabe aí que a percepção consciente ela é super baixa, né? E grande parte do nosso comportamento é influenciado por processos abaixo do nível da consciência. Então, ao invés de colocar plaquinhas que não estavam funcionando, pedindo para as pessoas usarem, né, mirarem no lugar certo, eles pintaram aqui uma mosquinha na porcelana. E é uma pequena intervenção super barata, super pontual, que transformou a qualidade daqueles espaços, transformou o comportamento daquelas pessoas e a experiência de todo mundo depois que ia usar o banheiro e tinha um banheiro mais limpo para ser usado. E aqui, para a gente encerrar, já que a gente falou tanto de percepção, né, tem esse slide que ilustra bem como a gente entende hoje o que é a percepção consciente e a nossa atenção consciente. É como se fosse esse iceberg aqui. E esse menos de 1% que eu falei para vocês é essa pontinha aqui de iceberg que a gente consegue ver fora da água e com a qual a gente está familiarizado. Mas tem toda uma base aí enorme que desce para águas muito mais profundas que a gente não tem consciência. E que é através desses estudos de neurociência aplicada que a gente começa a entender, a gente não tem entendimento absoluto ainda, e acredito que não teremos, porque é muito complexo e se altera, e são muitas variáveis em jogo, isso é um ponto importante, o espaço não é a única variável, mas é uma das variáveis que influencia aí o nosso comportamento, a nossa percepção, as nossas emoções. E, calma aí. E aqui alguns exemplos, né? A gente foca muito em questões relacionadas só à visão, mas tem vários ambientes que já estão fazendo muito bom uso de odores,
né, ou de soundscapes, né, paisagens sonoras, né, para criar uma atmosfera, para gerar mais confiança nos seus clientes, por exemplo. No caso aqui do Citibank, eles têm nas agências do mundo inteiro uma mesma essência, porque a gente sabe que o sentido do olfato ele está muito ligado à memória, à tomada de decisão e à confiança, percepção de confiança, de segurança, né? De você se sentir no seu território ou de você se sentir num território desconhecido. Então, para você ficar à vontade de fazer lá suas negociações, suas transações, né? Se você pode estar no Brasil, na China, nos Estados Unidos, mas quando você entra numa agência deles, aquele cheiro traz toda uma identidade, uma sensação de que você está em casa, de que você está num lugar que você conhece, um lugar familiar, e você se sente muito mais à vontade. Melissa é outro exemplo disso, enfim, tem vários aí que a gente vai trazer e discutir no curso, não só do cheiro, né, mas de todos os nossos sentidos. E aqui, para a gente realmente chegar mais perto de encerrar nosso conteúdo, olhem para essa imagem e prestem atenção se vocês veem ela se mexendo ou ela parada. Porque a gente sabe que é uma foto, não é um GIF. Eu estou dizendo para vocês, caso alguém tenha dúvidas. Mas ainda assim, quando a gente olha, dá muito uma sensação de que ela está se mexendo, para a maioria de nós. E eu mostro isso para falar para vocês, olha como percepção é algo que, a percepção da realidade, ela é criada no nosso cérebro, né? Ele cria uma interpretação da realidade. Às vezes eu posso mostrar uma mesma realidade para diferentes pessoas e elas vão ter percepções completamente diferentes. Então, quando eu mostro isso aqui em aula e as pessoas estão desmutadas, eu realmente peço para elas falarem quem está vendo parado, quem está vendo se mexendo, porque tem sempre um que vê de um jeito, outro de outro. E no fundo é uma mesma imagem. Se a gente pensar no ambiente que a gente constrói, né, que é tão mais complexo do que só uma imagem, tem tanta mais informação, se numa imagem a gente gera interpretações diferentes, imagina num ambiente. Então, entender quais são os elementos aí que influenciam a nossa percepção é algo fundamental para que a gente entenda como os usuários dos nossos ambientes vão receber aqueles lugares, vão perceber aqueles lugares e responder a eles. E aqui, para a gente poder encerrar, eu falei para vocês no meio da nossa conversa, né? O design de interiores, ele é como se fosse a pele do edifício, na minha visão, e que tivesse em direto contato com a gente. É diferente de uma visão mais geral da arquitetura ou da cidade, que é uma coisa um pouco mais distante, assim, o zoom está mais fora, né? O design de interiores, o zoom está muito próximo, a gente está em direto contato com os ambientes. É como se fosse um ninho, é como se fosse a extensão do nosso corpo. E o potencial que isso tem, então, de nos influenciar e de nos transformar não só o nosso comportamento, ou como a gente percebe o ambiente, do tipo, perceber que esse ambiente é maior do que ele é, ou mais legal, ou mais bonito, mas transforma como eu percebo as situações que eu vivo naquele espaço. E assim, a gente sabe hoje que 95% do nosso tempo a gente passa dentro de ambientes. Então, 95% do tempo das pessoas, a gente poderia transformar, a gente está já fazendo isso, independente de neurociência ou não, a gente está transformando não só o comportamento delas e a percepção delas do espaço, mas a percepção delas da vida, do que elas estão vivendo ali, em 95% da vida delas. Então, assim, é um potencial de influenciar as pessoas muito grande. E por isso eu acho super importante que a gente discuta mais esse tema para entender que tipo de influência a gente está gerando, porque as intenções podem ser boas, mas às vezes podem ter aí alguns efeitos diferentes daquilo que a gente está esperando e que a gente não tem necessariamente ciência. Então, essas discussões da neurociência aplicada são realmente importantes para que a gente esclareça melhor isso e tenha mais certeza das nossas decisões de projeto e consiga criar espaços ainda mais eficientes do que outros que a gente já cria, que são super eficientes. Inclusive, isso é uma coisa que eu já aviso vocês. Vocês vão perceber no curso que muito do que é falado, eu não vou reinventar a roda e falar, gente, isso aí que vocês fazem está totalmente errado, vamos repensar tudo isso. Pelo contrário, eu vou falar isso aqui que a gente faz, o que vocês fazem já tá no caminho certo, façam mais. Ou inclusive, um dos benefícios também que eu enxergo e que eu recebo de feedback dos ex-alunos é que fica muito mais fácil convencer cliente.
falando que tem estudos científicos por trás, porque às vezes o cliente acha que é uma questão de opinião, você acha isso bonito porque você é designer, curte umas coisas meio loucas, não tem nada a ver comigo e tal, mas assim, não é só uma questão de estética e de opinião, tem muito estudo, né, por trás, tem muita coisa que a gente pode levar, então isso também é um dos benefícios que eu enxergo aí dessas discussões da neurociência aplicada ao design e da neuroarquitetura. Falei demais, estamos aqui, já são 8h05, então eu passo aí a palavra para a Cissa para a gente abrir para as perguntas. Mais uma vez, muito obrigada às duas queridíssimas, cheias de conteúdos aí, e nós que somos presenteados. Temos muitas perguntas, mas vou fazer algumas aqui, e depois, como eu disse no início, a gente responde para vocês, as meninas, na verdade, a Andréa e a Cristi, por e-mail. Quero agradecer a Cristi pela generosidade de, já durante a fala da Andréa, colocar algumas bibliografias que foram pedidas, tá bom? Acho que essa pergunta foi feita mais de uma vez, esse questionamento, e parece que está todo mundo aí super aquecido para começar a entender um pouco mais aí sobre neurociência e já querendo partir para a leitura. E é isso aí, é isso que é importante. Bom, vou fazer as perguntas e vocês duas fiquem à vontade para responder uma ou outra. Vocês poderiam dar alguns exemplos de como nós podemos aplicar a neurociência a um projeto residencial? Certo. Bom, vou dar uma resposta aqui. Cristi, fica à vontade para me interromper e falar aqui comigo. Acho que tem uma coisa muito interessante dos projetos residenciais é que a gente consegue ter um conhecimento ainda mais aprofundado de quem é o nosso cliente, se é um residencial já direcionado, né? Não é difícil o residencial que depois vai ser vendido para várias pessoas. Mas no projeto residencial, quando a gente fala dessas diferentes memórias, né? Que eu falei, memórias primitivas, que são iguais para todo mundo, memórias culturais, que são iguais para diferentes grupos, né? Mas no caso de edifício de uma residência, a gente consegue chegar no nível mais profundo, que é entender a memória pessoal, né, daquela pessoa ou daquela família, para criar um projeto realmente muito único e direcionado para ela. Então, acho que o grande ponto do projeto residencial é esse. A gente consegue usar mais elementos ainda, ter mais embasamento, não só da neurociência, mas de toda essa parte super personalizada, digamos assim. Sim, e fazendo um link aí, que não tem como não deixar de fazer, né, com esse, nós estamos aí no meio de uma pandemia e a casa ficou cada vez mais democrática, na verdade, a casa ela é de todos que habitam e a gente vive as nossas casas intensamente, então ter essa percepção, esse cuidado da gente analisar como cada membro da família se relaciona com uma mesma coisa, talvez isso seja algo bastante importante. Atrelando essa resposta da Andréa, eu tenho uma outra pergunta da Flávia Cury, perguntando o seguinte: como aplicar a neurociência no design de interiores corporativo, levando em consideração que no corporativo nós temos muitas pessoas vivenciando o mesmo ambiente, né? Bom, é o exemplo oposto, né, do que eu acabei de falar. No caso da arquitetura residencial, unifamiliar, a gente consegue ir lá no detalhe, no detalhe, no detalhe. Mas no ambiente corporativo, ou mesmo na escola, no hospital, a gente não chega num nível tão aprofundado assim de detalhamento pessoal, né? A gente chega assim, a gente olha de novo para aqueles estudos gerais do que é padrão para todos nós, e a gente mergulha nas memórias culturais e nas atividades que as pessoas vão exercer ali. Então, a gente combina esses três elementos. Então, memórias culturais, desde a cultura da empresa, como a cultura das diferentes áreas dentro da empresa, né, dos diferentes times ali, e além disso, como cada um, além da cultura e de entender um pouco quem são essas pessoas, né? De repente um time tem mais diversidade, outro time
tem pessoas mais velhas, no outro time tem pessoas mais jovens, ou mais homem, ou mais mulher. Você entende um pouco disso tudo e entende como as pessoas vão usar aquele espaço. Você tem que direcionar muito bem. Então é isso, você não vai colocar a mesma solução para todos os ambientes. Uma sala de reunião mais focada em brainstorming, criação coletiva, a gente adota determinadas estratégias. Em outro ambiente que vai ser usado para receber um cliente ou como estação de trabalho, são outras estratégias. Então, é combinar esses diferentes fatores e não chegar num nível tão pessoal como no caso de uma residência. Obrigada, se eu puder Andréa. complementar um pouquinho, assim, acho que a fala da Andréa está irretocável, mas é importante, eu acho que nesse curso, né, eu acho que a Andréa deve compartilhar com vocês, mas assim, vocês procurarem dados, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de ambientes corporativos, além de você ter toda a ergonomia que tem que ser estudada, você, por exemplo, como a Andréa falou da biofilia, né? A gente já tem vários estudos mostrando que se você tem ambientes mais arejados, com mais possibilidade de verde, você melhora a criatividade, você melhora a produtividade. Então, é lógico que essa parte da cultura da empresa ela é muito importante, porque você não pode pegar uma empresa que é tudo encaixotado e de repente você vai abrir tudo, você vai fazer um caos, por mais que tenha esses estudos por trás. Então eu acho que é muito isso, né? E eu brinco que vocês são muito mais psicólogos que fazem projetos do que outra coisa, né? Então entender de pessoas, entender como que é esse núcleo de pessoas que trabalham. Então, por exemplo, eu já trabalhei em startups no passado, que nem o CEO da empresa tinha uma mesa própria, né? Era cada um com seu laptop, onde chegava, colocava. Então, essa parte da cultura da empresa ela é muito importante para as pessoas trabalharem bem, né? Para você não tirar aquela pessoa da zona de conforto. Então, vai um trabalho em conjunto com o RH, né? Para você conhecer as pessoas. E quando a gente fala eu queria só colocar um dado aqui, né, de pesquisa, porque é outro tema que eu sou apaixonada. Cris, deixa eu só pedir, desculpa te interromper. Marina, se você puder desligar o seu áudio, eu te agradeço. Marina? Acho que ela apertou sem querer, talvez. Por favor, desliguem os áudios. Obrigada. E o que a gente tem visto, né, com essa aceleração de macro tendências, passado esse momento de insegurança financeira que muitos vivem, a gente vê muita, né? A gente já vinha falando do lar como refúgio, o lar como onde você se reenergiza, aquele teu cantinho que você deixa o mundo do lado de fora, e aí, de repente, a gente foi obrigado a ficar em casa. Então, todo mundo está revisitando cada canto da casa. Então, você usar isso, né, essas questões de cor, de biofilia, de circulação de ar, de iluminação, que a Andréa falou, né, dos estudos, né, essa parte que vocês já têm um super conhecimento que é ergonomia, né, porque, por exemplo, eu vou falar aqui na minha casa, sou eu, meu marido e meu filho, então eu não preciso de um escritório, eu preciso de 3. Porque é homeschooling, é ligação em reunião o dia inteiro, 3 pessoas falando com microfone o dia inteiro. Então, está todo mundo revisitando e o mercado já está aquecido e vai se aquecer ainda mais. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas é reforma, é construção? Aí cada um tem que entender o seu nicho, né? E falando um pouco o que a Andréa falou, é usar esses conhecimentos que vocês vão aprender para ambientes, e aí, assim, uma dica assim, que eu dou, né, eu que sou mais do marketing, usar isso para a experiência pessoal no escritório de vocês, né? Qual que é o cheirinho do teu escritório? Né? Tem alguma receita que a pessoa fala assim, eu vou lá conversar com a Cissa, porque lá tem uma receita de bolo de laranja que eu só como lá. Né? E você cria essa memória, você envolve essa pessoa. Então, só para... Acabei misturando aqui várias coisas, mas assim, falando um pouquinho da residência unifamiliar com o corporativo. Obrigada, Cristi. Nós temos mais algumas perguntas. Como eu disse, a gente vai responder depois. Queria agradecer, a gente excedeu aqui um pouquinho o tempo, peço desculpas aos participantes, mas agradeço imensamente a vocês
pelo conhecimento de vocês, pelo tempo, pela generosidade. Estou pessoalmente ansiosíssima por esse curso e acho que o design de interiores vai muito além da estética, né? Falando tanto em qualidade de vida, eu acho que a neurociência veio para consagrar, né, para trazer esse estofo que a gente precisa para de fato levarmos não só beleza estética, mas qualidade de vida nos nossos projetos. Andréia, muito obrigada, boa noite. Cristi, sem palavras para agradecer a sua participação aqui na nossa aula inaugural. E Andréia, vejo você no curso. Sim, Um foi grande um prazer. abraço a todos os participantes. Muitíssimo obrigada por estarem aqui conosco nessa noite e até o curso. Obrigada, gente, pelo convite. Obrigada.